Amigos, um bom dia a todos. Estamos juntos nesta manhã de sábado, pedindo a Deus por todos os nossos companheiros, por toda a humanidade, ainda em tantas controvérsias. Nós te pedimos, Jesus, que sejamos vigorosos, amorosos e que sejamos cada dia mais sinceros em tudo aquilo que nós temos que fazer para cumprir nosso papel enquanto aqui na terra estamos. Senhor, nós te pedimos força e coragem para iniciarmos mais uma etapa de nossa vida, uma etapa que nos somos convidados ao processo de regenerar a nós mesmos. Hoje nós vamos fazer pequenos comentários sobre o capítulo 28º, Coletânea de Preces, apenas trazendo alguns itens para que a gente possa sentir o valor e a importância da prece. Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraçado para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces, que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitos que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios morais dos princípios da moral evangélica desenvolvidas neste livro, um complemento aos ditados deles relativo aos deveres para com Deus e ao próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhum impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátemas preces, que não esteja no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. A condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível, a fim de que possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dito numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais
do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância de palavras e pelo misticismo da linguagem. Nós agradecemos a Jesus, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos sustente e que possamos, Jesus, nesta hora sublime do recolhimento da prece, lembrar da prece que o Senhor nos trouxe como um roteiro divino para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Amigos, nós hoje trouxemos este capítulo para a gente discutir, sobre a questão da prece, convidando a todos a refletir conosco, que primeiro o Espiritismo ele reconhece que como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Aí está uma proposta para nós. Não adianta fazermos aquele conjunto de palavras longas em qualquer religião, até mesmo na doutrina espírita, que ainda encontramos tantos irmãos que proferem a sua prece com um discurso, e quanto maior é a prece, mais nós nos perdemos na sua essência. Então, todos os cultos, todas as orações, em todas as religiões, quando são feitas com o coração, com a alma, com o espírito elevado, ela tem o seu mérito. Mas quando são repetidas só pelos lábios e não têm reverberação no pensamento, não há sentimento, de nada vale. E nós observamos que ainda muitos de nós, ou muitas pessoas, usam de uma forma para orar, que tem que exaltar, ou que tem que ajoelhar, fazer gestos de manifestação, e isso de nada vale. O que vale é o nosso pensamento, é o silêncio de nossa alma, é o eco do nosso coração com Deus, é o pensamento que nos sustenta. Então, é cada um com as suas convicções, mas que nós devemos ter um toque divino para alcançar o coração de nossos benfeitores espirituais, que ao receber as nossas vibrações da prece levam até Jesus, aos espíritos superiores que vão olhar por cada um de nós. Nós vamos ver que não há prescrição para uma prece. A prece é o ato divino do pensamento, uma linguagem com que eu possa conversar com Deus, mesmo sabendo que no mundo espiritual a nossa linguagem não é pela forma da palavra, mas é pela vibração do nosso pensamento. Nós precisamos observar que a doutrina espírita, ela tem nos ensinado, tanto é que ela nos traz uma coletânea de preces que não tem que ser decorada, para nos inspirar como fazer, para atender a um doente, para atender a um irmão que está passando por um processo difícil da obsessão, para aquele que chega à Terra no processo da reencarnação, para o moribundo que despede do mundo. São tantas as maneiras de orar, que são maneiras que mostram a intenção do momento em que estamos vivendo. Portanto, é preciso que a gente possa entender
que nossos pensamentos buscam o amparo dos anjos, espíritos guardiões, espíritos que nos auxiliaram nesta existência, que colocaram à disposição do nosso planejamento reencarnatório. Então, meus irmãos, orar, comunicar, orar, elevar o nosso pensamento no estado íntimo e profundo do nosso ser, para alcançar aqueles que tanto amamos, como também aqueles outros, que os nossos olhos não têm a lembrança no nosso pensamento, mas são irmãos nossos. Portanto, nós precisamos de sentir que todos nós necessitamos do alimento da prece, para que possamos compreender que este é o canal que nos eleva, que nos sustenta, que nos alimenta. Então, nós não precisamos ficar preso à forma, à palavra, mas trabalhar aquilo que seja de forma acessível, que seja inteligente e que nós possamos compreender. Porque que adianta eu fazer uma prece com tantas palavras difíceis e que muitas vezes eu nada compreendo? É preciso muitas vezes também exercitar a qualidade da prece de forma clara, para que ela seja clara, precisa, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos que são meros adornos de lantejoula. Nós temos aprendido no Evangelho que sejamos simples. Nas duas proposituras, fariseu e aqueles que mostram as aparências, e o publicano, aquele que bateu no peito, disse para Deus: Senhor, tenha piedade dos meus pecados. Todos nós ainda estamos no mundo, sendo convidados a refletir nas nossas ações, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agradecer e na nossa maneira também de rogar. É preciso que a gente saiba qual é a nossa condição, o que nós queremos na prece, para que a gente possa sentir que todos nós somos capazes de mantermos um objetivo, para que nós não venhamos a fugir, porque essas palavras que são adornos são ruídos do nosso pensamento, que desviamos tantas vezes o foco. É preciso que a gente possa notar que nós não podemos ser volúveis, ora uma coisa, ora outra. É preciso que a gente traga dentro de nós o verdadeiro sentido da oração, daquilo que desejamos, especialmente nesta hora em que estamos sendo convidados a orarmos, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito nesta hora tão difícil, em que as pessoas não estão compreendendo o que seja o mundo de regeneração. Uma era que está nos convidando a mudar o nosso olhar para Deus, mudar o olhar para o ser espiritual que nós somos. Então, nós vamos fazer alguns comentários dentro da nossa condição espiritual sobre alguns itens deste capítulo, sem que possamos articular todas as orações, mas que possamos sentir a grandeza daquilo que Jesus nos ensinou numa maneira de orar. E hoje, meus irmãos, como estamos todo dia falando da regeneração, desse período de transição, convidando a todos a rever os seus pensamentos, os seus sentimentos, para encerrar essa nossa primeira fala, eu vou trazer uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que está no livro O Espírito da Verdade,
para que nós possamos refletir no que este amigo querido tem nos convidado. Em plena era nova, há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhe granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhe vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas bravas. Usar os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando entendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos, espíritas. Muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumos aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada, a construir seu porvir de triunfo, nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Com esta mensagem de Eurípides, nós convidamos a todos a refletir nos seus atos, nos seus sentimentos, nas suas palavras, nos seus gestos e na maneira como conversa com Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mestre. Pedimos ao Senhor, pela bondade excelsa de seu coração, que sejamos todos amparados pelo passe. Que estes espíritos amigos possam nos dar o refrigério do amor, da alegria, recompondo as nossas energias, a fim de que saibamos aproveitar a grande oportunidade que o passe nos oferece. Fluidificai as nossas águas, que elas se transformem em lenitivo para todos nós. E que as vibrações amorosas desta manhã estendam aos nossos familiares, aos amigos e mesmo àqueles que não nos amam, Senhor. E que a paz augusta do seu Evangelho esteja sempre a nos motivar. Amigos, irmãos queridos, receba no coração o ósculo e a ternura de Eurípides, este espírito tão querido que tanto tem feito por todos nós.
e ajude-nos nesta manhã a compreender o valor das vibrações que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, lhes envia. Fiquem com Deus e sinta-se em paz. Que assim seja.